O governo do Maranhão sancionou a lei que torna obrigatória a comunicação de nascimento sem identificação de paternidade à Defensoria Pública do Estado. O que isso significa na prática e outros detalhes dessa lei é o que a gente vai saber agora do Defensor Público Geral do Maranhão, Gabriel Furtado. Bom dia, defensor. Muito obrigado por nos atender nessa manhã. Bom dia. Muito obrigado pelo espaço. Bom, como nós já dissemos, essa lei, agora que foi proposta pela deputada Iracema Vale, ela obriga, torna obrigatória essa informação da paternidade, quando não houver o registro de paternidade para a Defensoria Pública. Muito bem. Como era antes da lei e qual o benefício social que essa nova lei traz? Perfeito. Antes da lei, quando alguém registra aqui no Maranhão a criança sem o nome do pai, ficar na dependência da mãe procurar, ou então essa criança quando crescesse, enfim. E a gente pode dizer que essa situação é uma das situações mais comuns que batem as portas da Defensoria Pública, né? E no Maranhão a gente tem em torno de 10% dos registros de nascimento sem o nome do pai, e temos mais em torno de 4,5% a 5% de crianças que não são registradas. Então, por baixo, 15% de todo mundo que nasce no Maranhão não tem o nome do pai no registro. Defensor, e nos municípios em que não houver o núcleo da Defensoria, como é que os oficiais de registro civil devem proceder nesses casos? Perfeito também essa sua pergunta. Nós pensamos isso na lei, a Defensoria tem expandido muito aqui com a ajuda, com o auxílio do governador Carlos Brandão. Então, até o final do ano, vamos estar em quase 80% das comarcas. Contudo, onde nós não estivermos, a lei prevê que essa comunicação será enviada para a Defensoria Geral e nós vamos tomar as providências. Ou seja, mesmo nos municípios onde não houver atuação da Defensoria Pública através de um núcleo, nós vamos fazer essa busca ativa, porque é um compromisso da Defensoria Pública, foi um compromisso da deputada Iracema, enfim, é um estilo de governança compartilhada que nós vamos desenvolver os cartórios também. Defensor, a Defensoria Pública tem um trabalho específico voltado para a orientação das mães sobre o registro da paternidade? Sim, a gente faz todo um trabalho de sensibilização, porque tem algumas mães, algumas pessoas se recusam dizem que não querem que o pai, o que está ausente, enfim, conste o nome no registro. Contudo, a gente tem que ter claro que esse é um direito da criança. Não é uma decisão da mãe ou mesmo do pai, né? É um direito da criança e por isso que a gente vai fazer essa busca ativa. Mas a gente faz essa sensibilização. A ideia também é usar uma metodologia desenvolvida pela Defensoria do Rio de Janeiro, que é fazer oficinas de paternidade. Então, no momento que a gente faz esse reconhecimento, a gente traz o pai para perto também, para não ficar aquela disputa. Não é uma disputa, mas sim a construção de um laço familiar, que embora eles não estejam juntos, pode sim haver um vínculo de afeto que vai muito além do pagamento de uma pensão. Explica pra gente, é possível fazer um registro de paternidade sem a anuência do pai? E também já fala um pouquinho sobre a importância desse registro que ele vai ter na vida da criança. Certo. A grande maioria dos nossos registros são feitos com a anuência do pai, né? A grande maioria, o pai, ele de forma voluntária, ele faz esse registro e é importante também dizer que quando isso acontece, a gente consegue resolver a situação no mesmo dia e é gratuito. Agora, se o pai se recusar, nós temos duas alternativas. Ou a gente procede a um DNA, ou a gente tem que entrar com a ação de investigação de paternidade. E aí tem todo o procedimento judicial. Se ele se recusar, tem uma presunção de que ele vai ser o pai. Exatamente, sobre a investigação de paternidade. Uma mãe, ela tem o direito de propor, em nome da criança, esse tipo de investigação, ou somente o filho vai poder fazer isso quando tiver uma idade adequada? O ideal é que a mãe proponha, né? Então ela vai representando judicialmente o seu filho. Contudo, existem situações que mesmo que a mãe se recuse a propor, a Defensoria, o Ministério Público, enfim, os órgãos de defesa podem propor essa investigação de paternidade, porque, veja, por isso que é um direito da criança e não do pai ou da mãe. E aí, assim, a meta da Defensoria Pública para esse ano é não entrar com investigações de paternidade judiciais. É resolver tudo ou administrativamente ou através de exames de DNA e também enviar para os cartórios.
Falando um pouco mais sobre o trabalho em geral da Defensoria, a instituição tem investido na expansão dos serviços pelo Estado? Quantos núcleos de Defensoria existem hoje no Maranhão? Se existe uma meta para aumentar, se sim, qual é essa meta? A meta está em todo o Maranhão, essa é a meta, né? Mas hoje estamos em 67 comarcas, só que a gente aqui no Maranhão a gente desenvolve uma atividade que é, vamos dizer assim, é inédita no Brasil, tanto nós como o Tribunal de Justiça, que a gente abre as salas verdes, né? O Tribunal abre as salas de justiça, nós abrimos as salas verdes, que eu abro salas de atendimento presencial em municípios um pouco mais longe. Por exemplo, São João do Caru fica a 100 quilômetros de Bom Jardim, mas é atendido por Bom Jardim. Só que não é justo você fazer a população de São João do Caru se deslocar 100 quilômetros até Bom Jardim. Então a gente tem aberto essas salas. Hoje eu tenho 67 núcleos e 34 salas verdes. A gente abriu a última ontem em Serrano. Mas a meta é esse ano a gente chegar em 80 núcleos e 40 salas verdes. Ou seja, vamos estar em 120 pontos de atendimento. Isso é um salto muito grande. Defensor, para a gente encerrar a nossa conversa, ainda sobre essa questão dos atendimentos, existe hoje uma unidade móvel, né, da Defensoria que também presta esse atendimento. Como funciona esse serviço e existe uma agenda? Quais são os destinos previstos para esse mês, por exemplo? Olha, nós temos a carreta, o ônibus e uma van de atendimentos. Eles rodam tanto no Maranhão que no ano passado era o suficiente para ter a circunferência toda da Terra só dentro do Maranhão. Então a gente teve essa semana agora em Montes Altos, tivemos também em São João do Soter, enfim, a gente está rodando o Maranhão todo com essas unidades, tivemos em Araiose. Para solicitar a unidade é simples, basta mandar um e-mail ou solicitar via ofício para a Defensoria Pública, que a gente vai encaixando na nossa rotina, né? E aí essa questão da paternidade vai ser muito bem trabalhada nessa carreta, por exemplo. Só em São João do Soter, na região que estivemos semana passada, a gente conseguiu, junto com os cartórios, isso é muito importante dizer, os cartórios têm sido um grande parceiro nisso, foram emitidas mais de 500 certidões de nascimento. Então, com essa lei da deputada Iracema, com a sanção do governador Brandão, a tendência é a gente escrever um novo capítulo na história do Maranhão no que tange a defesa de direitos de crianças e adolescentes. Por isso que está todo mundo empolgado. Maranhão que tem números altíssimos de subregistro, né, defensor? Só para finalizar agora sim, sobre a unidade móvel ainda. Qualquer município pode solicitar esse serviço? Somente municípios ou também entidades podem fazer isso, bairros, enfim? Qualquer pessoa pode solicitar, qualquer pessoa. É claro que a gente faz uma análise prévia para ver onde é que vai ter mais impacto social. Então, se eu tiver um município que eu tenho uma tendência de atender 2.000 pessoas e uma comunidade que eu tenho que atender 50, eu vou priorizar a outra. Mas é por isso que eu tenho uma van, um ônibus e uma carreta, porque a gente vai equalizando. Mas às vezes eu tenho ações que são solicitadas por uma pessoa, mas quando a gente vai lá, tem um impacto social legal, né? Bom. Então, qualquer pessoa pode solicitar através do e-mail da Defensoria Pública, do Instagram, é só mandar um direct para a gente. Pode ligar, temos o 129, enfim. A gente tenta fazer a coisa menos burocrática possível, porque o nosso objetivo é só levar serviços para a população. Só isso. Tá aí. Obrigado, Gabriel Furtado, defensor público geral. Muito obrigado pelos esclarecimentos por nossa conversa esta manhã. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada.